E aí, tudo bom? Carlinhos mais uma vez. Seja bem-vindo então à aula número 1 do módulo 2 do curso Transforme o seu desejo em realidade, onde o método evolutivo vai te ajudar a ter saúde, condicionamento físico e emagrecer. Nessa aula a gente vai conversar sobre tudo que tu precisa saber sobre alimentação. A gente vai falar sobre coisas práticas e diretas para que tu tenha uma alimentação saudável e capaz de gerar emagrecimento. Então, vamos lá. A gente vai começar falando sobre o fundamental, certo? No fundamental, pessoal, a gente vai falar sobre o que comer, o que não comer, sobre quais gorduras usar para cozinhar, para as preparações culinárias, e vamos falar também sobre as bebidas, tá legal? Mas antes de falar diretamente sobre isso, eu quero lembrar para vocês alguns pontos importantes, tá? O primeiro, né? Todas as questões sobre alimentação do método evolutivo, elas se baseiam em alguns pontos, tá? O primeiro deles é todos os alimentos, né? Eles são aquilo que a gente chama de comida de verdade, ok? Todos os detalhes sobre comida de verdade vocês vão encontrar na nossa página que fala sobre alimentação no site do método evolutivo, assim como vão encontrar informações muito importantes no material complementar deste módulo. Material complementar esse que vocês têm acesso também lá na página do curso Transforme seu desejo em realidade no site do método evolutivo. Tá legal? Bom, segundo ponto, nas recomendações sobre alimentação do método evolutivo, a gente frisa também que é importante ter uma dieta com uma redução da quantidade de carboidratos, ou seja, onde a gente vai priorizar a ingestão de proteínas com a redução da quantidade dos carboidratos. Por que isso? Porque as proteínas são um macronutriente fundamental para que o nosso corpo funcione, ok? E uma coisa muito importante, quando a gente fala de uma dieta low carb, ou seja, uma dieta com redução de carboidratos, eu não estou falando de uma dieta no carb, ou seja, eu não estou falando de uma dieta sem carboidratos, eu estou falando de uma dieta em que a ingestão é menor do que aquela recomendada normalmente pelas dietas tradicionais, certo? Ok? Bom, com esses pontos esclarecidos, a gente pode então começar a falar sobre o que comer em uma dieta saudável, ok? Em uma dieta saudável, pessoal, o importante é que a maior parte dos alimentos venham dos alimentos de origem animal, tá? Porque, como eu já disse antes, eles vão nos oferecer o principal macronutriente, que é a proteína, certo? A proteína, além de um macronutriente fundamental para as funções do nosso corpo, ela também é um macronutriente que gera muita saciedade, ok? E vocês vão encontrar as proteínas nos alimentos de origem animal, como todos os tipos de carne, frango, gado, porco. Além disso, nesses alimentos vocês também vão encontrar todas as vitaminas e sais minerais necessários para o nosso corpo, tá? Nesse grupo, então, a gente também vai incluir todos os peixes e frutos do mar, ok? E também os ovos. Então, pessoal, esses três grupos que eu citei agora, ovos, frutos do mar e peixes, e as carnes, eles devem compor a maior parte da nossa dieta. A maior quantidade de comida tem que vir desses tipos de alimentos, ok? E depois, esses tipos de alimentos vão ser complementados, né? Nós vamos complementar os nossos pratos, né? As nossas refeições, com os vegetais, tá? Por qual razão? Eles também são riquíssimos em vitaminas, certo? E também são ricos em fibras. E as fibras são excelentes para a saciedade, okay? O que é algo fundamental em uma dieta, certo? Para que ela tenha sucesso no que diz respeito ao emagrecimento. Quais os vegetais que vocês vão usar? Vocês vão usar todas as folhas verdes, todos os vegetais verdes, ok? Vão usar também todos os frutos, aqueles frutos que não são doces, né? Como tomate, berinjela, abobrinha, pimentão, né? Então vocês vão complementar os alimentos de origem animal com esses alimentos. Vocês também vão poder usar nos lanches ou para
mudar um pouco o sabor de um prato, todos os tipos de nozes, né? Castanha, avelã, me fugiu o nome de algo, pistache, todos esses tipos de castanha do Pará, castanha de caju, né? Todos esses. E também as sementes, como semente de linhaça, ok? Vocês podem usar nos pratos. O gergelim também vocês podem utilizar tanto para mudar o sabor dos pratos ou as nozes como lanches, certo? Depois, vocês não precisam ter medo dos laticínios, né? Mas de preferência usem os laticínios integrais e não desnatado ou semi-desnatados. Então, comam queijo, tomem leite, né? Façam uso do iogurte, ok? Mas muito cuidado com os iogurtes que vocês compram que são saborizados com sabores de frutas, né? Porque normalmente esse tipo de iogurte eles retiram a gordura e acrescentam uma quantidade muito excessiva de açúcar, o que vai comprometer uma dieta low carb. Tá? E vocês também podem complementar as refeições com os tubérculos, né? Como batata, batata doce, aipim, né? Mandioca, cenoura, ok? Aqueles tubérculos que forem de maior agrado, né? Que vocês gostarem mais, certo? Então é isso que vocês devem comer. O que vocês não devem comer, pessoal? Bom, uma das coisas mais importantes de vocês restringirem é o açúcar, certo? O açúcar é um alimento que, em quantidade exagerada, né, ele pode trazer muitos prejuízos à saúde, faz com que vocês ganhem peso e vai atrapalhar o emagrecimento. E o problema, pessoal, é que o açúcar está escondido num monte de alimentos que a gente não sabe que eles têm, ou a gente não se dá conta que ele está escondido, certo? O açúcar traz uma repercussão fisiológica que vai fazer com que vocês acumulem gordura, né, e ganhem peso, assim como o excesso de carboidratos, né, como as farinhas brancas e o pão, tá? É muito importante, então, a gente tomar cuidado com o açúcar escondido, né? Que lugares eu vou encontrar açúcar escondido? Principalmente nos refrigerantes, pessoal. Né? Até mesmo aqueles refrigerantes que parecem ser mais saudáveis ou aqueles que são vendidos como chá, eles muitas vezes são riquíssimos em açúcar. Então, por isso, evitem esse tipo de bebida. Né? Os sucos de fruta, pessoal, eles vão ter o açúcar da fruta escondido. Isso significa, então, que eu não devo ingerir fruta nem tomar suco. O que acontece? Por que é importante ingerir frutas, né, sem um exagero na sua quantidade? Porque as frutas são ricas em fibras, tá? E contém vitaminas também. Só que quando a gente transforma uma fruta num suco, é como se a gente destruísse todas as fibras e ficasse somente com o açúcar. Tá? Então, dê preferência a comer uma fruta e não tomar um suco, tá bem? Os adoçantes, né? A gente pode fazer uso dos adoçantes, tá? Não há evidências científicas na quantidade que se usa para se acreditar que os adoçantes possam causar algum problema como câncer ou algo assim, mas o que acontece com os adoçantes é que eles não são um produto natural, ele pode ser usado, mas não deve ser usado com muita frequência, tá? Bom, outra coisa que vocês devem evitar bastante são os pães. Por quê? Porque assim como o açúcar, quando a gente come as farinhas, sejam elas refinadas ou integrais, o que vai acontecer? Elas vão gerar repercussões fisiológicas que, assim como o açúcar, fazem com que a gente possa ganhar gordura corporal e ou atrapalhar o emagrecimento. Além de que os pães, pessoal, eles não são alimentos que sejam nutricionalmente ricos, né? Eles têm muita energia, mas têm pouca nutrição. Mesmo os pães integrais, eles não são alimentos com uma quantidade alta de nutrientes e eles geram pouca saciedade. Por essa razão, eles devem ser evitados, tá? Os óleos vegetais como soja, canola, milho e outros devem ser evitados nas preparações culinárias, ok? Porque eles têm um desequilíbrio lá entre o que a gente chama de ômega 6 e ômega 3 que podem trazer prejuízos à nossa saúde,
tá? E também vocês devem evitar os alimentos ultraprocessados, né? Porque eles são ricos em conservantes, ricos em outras substâncias, são riquíssimos em açúcar, riquíssimos em carboidratos, e isso compromete a saúde e atrapalha o emagrecimento. E é importante que vocês tomem cuidado também com aqueles que parecem saudáveis. Eles parecem saudáveis, mas são produtos ultraprocessados que não vão ser bons para uma alimentação que busca ser saudável e levar ao emagrecimento, ok? Arroz, pessoal. Arroz é um alimento bastante ingerido aí por todos, né? Mas ele é um alimento que, assim como o pão, ele pode trazer uma repercussão fisiológica negativa para o emagrecimento, ok? E também, apesar de algumas pessoas duvidarem um pouco disso, ele é baixíssimo em nutrientes. Então ele é um alimento com energia, mas com uma nutrição muito pequena e uma saciedade menor ainda, ok? Não trazendo assim nenhum benefício na sua ingestão. E o mesmo vale para as massas, né, pessoal? As massas, assim como os pães, são ricos em farinhas refinadas ou integrais, tanto faz, e a repercussão fisiológica não é positiva, e como o pão e o arroz são baixíssimos em nutrientes e baixíssimos na sua capacidade de gerar saciedade, tá? Que junto com uma nutrição adequada é o mais importante de uma dieta, que ela gere a nutrição adequada com os nutrientes, né, proteínas, vitaminas e sais minerais, gerando uma grande saciedade. E quando a gente come com muita frequência pão, produtos processados, açúcar e massas, a gente vai ter uma dieta com pouca nutrição e pouca saciedade, nos fazendo sentir fome frequentemente. Certo? Que gorduras usar para cozinhar, pessoal? Aqui vai um lembrete importante. A escolha da gordura para fazer as preparações culinárias, quando necessário, né? Lembre que é possível fazer muitas preparações culinárias sem adicionar gordura aos alimentos, mas em alguma preparação que for necessária, vocês podem usar sem medo. Principalmente as gorduras naturais, eu vou mostrar aqui para vocês quais são. E também outro critério que vocês podem usar para definir qual gordura escolher é a questão custo, né? Algumas gorduras, como óleo de coco e óleo de azeite, custam mais caro, né? E talvez para preparações assim não vale a pena utilizar, tá? Mas aí é uma questão pessoal e cada um então escolhe as suas. Quais as que o método evolutivo recomenda para vocês? Banha de porco, certo? Óleo de coco, azeite de oliva e manteiga, tá bem? São as gorduras que vocês podem usar sem nenhum problema para toda e qualquer preparação culinária que for necessário adicionar alguma gordura, ok? Muito bem. Bebidas, pessoal. Quais são as bebidas mais recomendadas? Bom, primeira de todas é água, tá? E tanto faz aqui se vocês preferem água com gás, sem gás, saborizada, não saborizada, ok? Mas tomem cuidado, pessoal, com aquelas águas saborizadas que na realidade são refrigerantes, ok? Tomem muito cuidado porque na realidade elas têm uma aura de água saudável, como água, sendo muito saudável, mas na realidade não são. Então optem por água com ou sem gás. Vocês podem tomar café, né? Sempre sem açúcar, e todo e qualquer chá. Mas lembre do que eu disse alguns minutos atrás, tome cuidado com os chás gelados que vocês encontram em garrafas ou latas à venda, porque eles muitas vezes na verdade são refrigerantes e são cheios de açúcar. E vinho, pessoal, um bom vinho pode ser tomado aí sem problemas, obviamente sem exageros, né, acompanhando uma série de pratos aí dentro de uma comida de verdade e muito saborosa. Bom, agora eu quero conversar com você sobre alguns detalhes, pessoal. Mesmo quando a gente faz uso dos alimentos de verdade, da comida de verdade, segue todas as recomendações que eu passei anteriormente aqui, quando se fala em emagrecimento,
existe a possibilidade de que alguns detalhes, né, se não forem observados, tragam algum comprometimento no emagrecimento. Então eu vou falar sobre esses detalhes para vocês. Bom, os queijos, pessoal. Os queijos são alimentos que contêm proteína e também contêm gordura. Então eles têm uma carga calórica, uma carga energética muito alta, certo? Para aquelas pessoas que desejam perder peso rapidamente ou precisam perder uma quantidade significativa de peso, é importante tomar cuidado com a ingestão de queijos e outros laticínios. Por isso, em algumas circunstâncias, nós do método evolutivo recomendamos que nas primeiras 4 semanas do início de uma mudança aí no estilo de vida em busca do emagrecimento, a gente restrinja e talvez não ingira esse tipo de alimento quando o objetivo é emagrecer, é reduzir o peso, reduzir a gordura corporal. Esse mesmo tipo de observação vale para as frutas, porque as frutas, além das vitaminas e das fibras, elas também contêm o açúcar das frutas. E quando ingeridas em quantidade muito alta, elas podem comprometer o emagrecimento. Nessas primeiras 4 semanas que eu citei agora, do início de uma mudança de estilo de vida e estilo alimentar, né? Talvez as frutas mais indicadas sejam as frutas vermelhas, como morango, amora, mirtilo, porque são frutas, né, com baixa quantidade de açúcar e ou de carboidratos. O mesmo vale para o abacate e o mesmo vale para o morango, para o coco, né? O morango eu já citei. E o último detalhe importante aqui é que durante o emagrecimento tomem cuidado com a ingestão exagerada de tubérculos, certo? Principalmente batata doce, mandioca, aipim e batata inglesa, porque elas, apesar de serem comidas de verdade, elas têm uma quantidade significativa de carboidratos quando comparados com os vegetais verdes e os frutos que não são doces, ok? Então também esses alimentos precisam de uma certa observação quando o objetivo é emagrecimento, certo? Bom, aí uma pergunta que as pessoas sempre me fazem: Carlinhos, eu preciso fazer isso o tempo todo, cara, todos os dias da semana, pro resto da minha vida? Eu respondo: cara, essa é uma decisão que cabe a cada um de nós, mas para a saúde e para o emagrecimento, é muito provável que não exista a necessidade de a gente ter que fazer isso o tempo todo, tá? Mas existe a necessidade de a gente ter regularidade nesses cuidados com a alimentação. Para isso, pessoal, tem uma regrinha que eu chamo de a regra 80-20, e ela é muito útil para que a gente mantenha a regularidade e possa também fugir um pouco dessas recomendações do método evolutivo sobre alimentação e mesmo assim continuar a emagrecer e continuar a ser saudável, tá? O que essa regra diz? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente faça 3 refeições por dia. Em uma outra aula desse módulo eu vou falar para você sobre quantas vezes por dia eu preciso me alimentar, qual o número de refeições por dia, tá? Mas vamos imaginar então, 3 refeições por dia, 7 dias por semana, são 21 refeições. Quando a gente fala em 20% das refeições, a gente poderia falar aí em 4, talvez 5 refeições, aí vamos arredondar para cima um pouco. Então algo entre 4 a 5 refeições dessas 21, eu poderia fugir dessas regras, né? Eu poderia, por exemplo, aí no final de semana tem um aniversário, não vou me preocupar aí em comer os doces, comer o bolo, né? Num outro dia aí, durante a semana, fui convidado para um jantar e o dono da casa, com todo o carinho, né, fez lá uma macarronada, ok? É possível comer, não vai ter nenhum problema. Ou vou ao cinema com a namorada, vou ao cinema com os filhos, e aí vou comer a pipoca, vou comer uma pipoca doce, sei lá, vou tomar um refrigerante naquele dia. Se isso ficar, pessoal, dentro dessas 4 refeições por dia, dentro desses 20% do tempo, ok? Provavelmente, né, não vai ocorrer nenhum tipo de comprometimento na busca do emagrecimento e na busca da saúde, ok? Porque assim vocês vão conseguir manter a regularidade
a longo prazo. Quando eu falo a longo prazo, eu não estou falando de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu estou falando para o resto da vida. Porque infelizmente, pessoal, tudo que a gente que o método evolutivo fala sobre alimentação, exercício, controle de estresse, não é vacina. Precisa de regularidade. E essa regularidade significa sempre. Por isso, essa regra do 80-20, ela é extremamente útil, principalmente no que diz respeito à alimentação. Porque aí com ela a gente consegue manter a regularidade nas recomendações e nos critérios de alimentação, né? E mesmo assim pode ter essas fugidas, né? Essas quebradas de regra, o que nos permite então manter a regularidade, que é o que vai nos levar a transformar os nossos desejos de saúde, condicionamento físico e emagrecimento em realidade. Ok? Espero que essa aula tenha sido útil, né? E em breve vejo vocês na próxima. Um abraço e até mais!